Oi, tudo bom? Boa noite, gratidão pela sua chegada até aqui, nesse nosso segundo encontro da Jornada do Se Amar. A Jornada do Se Amar está sendo produzida em parceria com Mercados e Mídias. Gratidão, Mercados e Mídias, por acreditar que é importante a gente se conhecer para que a gente consiga se amar. Gratidão, gratidão, gratidão a todos. E hoje, nesse segundo encontro, nós vamos falar de cosmovisão, né? Existem várias cosmovisões. Existe a cosmovisão hebraica, a cosmovisão hinduísta, a cosmovisão cristã e também existe a cosmovisão indígena, gente. As cosmovisões indígenas, né? Porque nós não podemos deixar de falar que existem muitas etnias. Cada etnia tem o seu costume, tem o seu saber ancestral e tem a sua cosmovisão. É muito importante deixar isso claro, né? Hoje eu vou falar da cosmovisão tupi. E vou deixar uma dica de livro no final, que quem quiser ler vai ser fundamental, assim, para conseguir se encontrar como ser humano vivente nessa esfera terrestre, né? Você tendo nascido aqui nesse pedacinho de chão, que nós chamamos de Brasil, você carrega a ancestralidade indígena, você carrega a ancestralidade africana dentro de você. Porque nós somos um processo de miscigenação secular, né? Então nós fomos miscigenados, nós somos frutos de uma miscigenação não tão voluntária assim, né? É por conta do processo de escravatura, até por conta do processo de cativeiro. Muitas negras, muitas indígenas foram obrigadas, né? E foram violentadas, tiveram o seu sexo violentado. Então nós já carregamos esse karma, né? Essa força da violência sexual dentro de nós, né? Mas esse é um papo para um outro vídeo, né? São assuntos dolorosos, mas que temos que abordar para que consigamos entender o que somos, né? Do que somos, porque um conceito básico assim de toda a cosmovisão é que para entender o que somos, nós temos que entender o que fomos, né? Porque nós não somos uma tábua rasa onde todas as informações elas são jogadas em cima de nós, porque se fosse assim, todos nós pensaríamos todos nós pensaríamos igual, né? Como existe algo que divide o homem daquilo que ele acredita, esse nome é chamado de cosmovisão, né? Porque a cosmovisão ela vai além, ela entra no porquê somos, no porquê existimos, no porquê estamos aqui. Então a cosmovisão ela aborda uma série de questionamentos que vai desde o Big Bang até uma filosofia hebraica, por exemplo. Então vamos lá falar um pouquinho de cosmovisão indígena. Cosmovisão indígena e cosmovisão tupi, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho sobre a existência dos povos ancestrais aos nossos povos, né? Aos povos, a existência dos ancestrais originários, né? Dos que já moravam aqui nesse espaço de chão que a gente vive hoje chamado Brasil, ou dos que não vivem aqui, que estão assistindo desse espaço chamado Brasil, do aqui e do agora, se dá por volta de 15 mil anos, né? Que eles foram se chegando ali pelo norte, foram até a Patagônia e foram se fixando, né? Nesse tempo, cada povo foi criando o seu costume, foi criando a sua língua, foi criando a sua forma de viver, foi desenvolvendo a sua cultura, né?
os povos aqui do litoral do Atlântico, né, eles também se fixaram, desenvolveram sua vida coletiva entre eles, criaram suas culturas, seus costumes, suas tradições, né? E foram acumulando conhecimento com o passar dos séculos, né? Conhecimento acerca da natureza, conhecimento acerca do universo, conhecimento acerca da sua existência, né? Do porquê ele é naquele tempo, né? Do porquê o que foi antes dele existiu. Ou seja, né, cada povo desenvolveu o seu próprio costume, o seu próprio porquê da existência e desenvolveu a sua própria cosmovisão, né, do porquê ele existe hoje aqui. E por incrível que pareça, os povos que hoje habitam, né, os povos originários que hoje habitam o litoral aqui da nossa costa, né, ali precisamente, que é o foco do meu objeto de estudo, que é o povo tupi e os meus irmãos guaranis, eles carregam uma singularidade muito bonita acerca da cosmovisão. E essa cosmovisão, ela é muito irmã da cosmovisão hebraica e da cosmovisão hinduísta. Por incrível que pareça, povos tão diferentes, que vivem de formas muito diferentes, têm cosmovisões parecidas. Por isso que é importante a gente saber um pouco sobre a cosmovisão indígena Tupi-Guarani, né? No caso, que é a que eu vou apresentar para vocês agora, para que vocês possam entender como essa cosmovisão é tão rica como a cosmovisão hindu, por exemplo, que a cosmovisão Tupi-Guarani é tão rica quanto a cosmovisão hebraica. Não existe uma cosmovisão menos evoluída que a outra. A cosmovisão Yorubá é uma cosmovisão riquíssima, né? Então, valorizar essas diferentes cosmovisões. Por que a gente tem que entender o que é cosmovisão? Desculpa que eu acabei batendo meu pezinho aqui, mas é isso, né, gente? Vamos continuar. Por que a gente precisa entender o que é cosmovisão, né? Por que a gente precisa entender o que é cosmovisão? Nós precisamos entender sobre cosmovisão. Por quê? Porque quando alguém pergunta o nosso nome, a gente automaticamente responde, né? Quem é você? Você fala, eu sou a Viviane. Mas quem é a Viviane? A Viviane, ela habita num vazio. O que veio antes da Viviane existir, né? O que fez a Viviane ser a Viviane hoje, né? Então, a cosmovisão, ela não é um conceito religioso. A cosmovisão é um conceito filosófico acerca do que somos e de onde viemos. Isso é a cosmovisão, né? E saber o que somos, e saber o que fomos, e saber o que aconteceu antes da gente existir aqui é importantíssimo para que a gente possa se conhecer, se valorizar e se amar. Então esse é o sentido da gente abordar a cosmovisão hoje, beleza? Vamos falar, gente, de Ayurveda Pitta. Ayurveda Pitta é os fundamentos da vida, é a cosmovisão tupi, né? Vamos falar um pouquinho desses fundamentos da vida, né? Desse povo originário tão lindo, tão incrível que é o povo tupi. Então, a Ayurveda Pitta é o nome da cosmovisão tupi, né? E dentro desse fundamento existe um fundamento, que é um dos principais fundamentos, que chama Guaracicorá. Ou seja, né? O que isso quer dizer de uma forma bem simples? Que nós, hoje, no agora, somos divididos em 3 partes, né? Que é o corpo material, a mente e o espírito. Em resumo, é esse a leitura do povo tupi acerca do que somos, né? E isso é muito parecido com outras culturas orientais, né?
A cultura hindu é uma cultura irmã da cultura tupi. E até mesmo a medicina Ayurveda, que é a medicina indiana, ela é extremamente parecida com a medicina tupi. Extremamente parecida. Só alguns nomes que os hinduístas dão para algumas coisas, né? Que se difere do nome que o tupi dá, né? Mas eu vou usar um exemplo para vocês ali na frente. Porém, é extremamente parecida essa leitura, né? Eu gosto muito de falar de uma pessoa quando eu falo de cosmovisão indígena. É uma figura que eu sou muito grata pela existência, que é o Kakavirá. O Kakavirá, ele é um pesquisador, ambientalista, ele é professor e ele tem um trabalho de cosmovisão muito amplo, né, acerca dos povos originários Tupi-Guarani. Eu vou deixar no final 2 dicas de livros do Kakavirá para que vocês possam conhecer um pouco mais da cosmovisão indígena, para que vocês possam aprofundar esse saber, para que vocês possam começar a amar essa essência ancestral que habita dentro de você, que não é existência ancestral importada de um outro país, né? Nórdico, por exemplo, que é uma essência ancestral nossa, é uma essência ancestral que já existe há muitos milhares de anos e que a gente precisa se reconciliar com isso, né? Se reconciliar com essa essência, né? O Kakavirá, ele disse em um vídeo que eu assisti há um tempo atrás algo muito importante, né? Muito importante acerca disso, né? Nós não temos acesso à cosmovisão indígena porque a cosmovisão indígena ela nunca teve a oportunidade de ser mostrada, né? E um dos propósitos da jornada do Siamá é mostrar a cosmovisão dos povos originários aqui, né, do Tupi-Guarani, para vocês conseguirem entender como é importante a gente conhecer a cosmovisão do povo que é ancestral da terra que a gente vive, né? É importante esse passo, até mesmo porque a gente sai desse karma da ignorância pro karma do amor, do karma do autoconhecimento, do karma da reconciliação com o que nós fomos antes. Na verdade, para a tradição hebraica, o incomensurável é o Ensof, né? Para a cosmovisão tupi, o incomensurável é Yamandu. Dentro desses 3 mundos, né, nós vivemos no mundo da matéria, tem o mundo intermediário e tem o mundo superior, né, que é onde Yamandu habita com seus outros seres, né, cósmicos, né. E nesse mundo superior nós temos o Sol, que é o Então, assim, pro povo tupi, essa energia é reflexo do reflexo do reflexo do reflexo do reflexo de uma força maior que é o coração de Yamandu, né? Isso é muito rico porque a compreensão de que nós vivemos e que existem várias dimensões é explicada pela física quântica, por exemplo. E o povo tupi explica isso de uma forma linda, divina e maravilhosa. Então, assim, entender que os povos originários do nosso continente, América, precisamente aqui da América do Sul, precisamente do nosso Brasil, principalmente do nosso litoral, que é o foco desse nosso encontro agora, são povos que carregam, sim, um conhecimento muito vasto, muito bonito e muito rico. Tira a gente da esfera de que somos pessoas que não temos alma, né? Como veio datado do século XVIII, dizendo que, né, naqueles livros positivistas dos historiadores, que diziam que os povos originários, né, os indígenas, não tinham alma,
né? Quando você lê isso, e é essa energia que é propagada há séculos, você acaba apagando toda a estrutura existente de um povo, né? Outra questão importante aqui que eu vou falar para vocês em relação ao hinduísmo, né? Ao sânscrito e ao tupi é que, por exemplo, o povo tupi, ele acredita nos ieres, que são rodas. Ieres em tupi significa roda, né? E o povo tupi, ele acredita que existem rodas energéticas que nos compõem como indivíduo, né? E que nos interligam a outros mundos. Pro hinduísta, pro indiano, eles são chakras, mas que são, às vezes, no mesmo lugar, né? De interligar, são rodas energéticas que nos ligam a uma energia superior, que é a energia maior. Então, para a gente conseguir entender como isso é semelhante, basta a gente se entregar de verdade a esse saber ancestral da nossa cultura de tradição, da nossa cultura ancestral aqui no Brasil, né? Porque a gente fala muito de chakras, mas por que não falamos de eres? Por quê? Porque aquilo que eu disse anteriormente, o saber indígena, ele nunca teve oportunidade de ser mostrado. Desde quando os portugueses chegaram aqui nesse solo, esse povo foi massacrado, foi silenciado, foi apagado, foi dizimado. Então, a voz, a cosmovisão indígena nunca teve oportunidade de ser ouvida, né? Nunca teve oportunidade de ser conhecida. Nosso terceiro encontro eu vou falar de karma, né? E vou falar da lei do Dharma. E tudo isso que eu tô falando hoje vai fazer sentido, porque nós podemos mudar isso. Nós podemos mudar essa energia, nós podemos reconhecer essas ciências, esses estudos, e nós podemos valorizar essa riqueza. No nosso próximo encontro, eu vou falar da lei do karma, eu vou falar da lei do Dharma, eu vou falar do hoje e do agora. Vou falar do porquê que eu expliquei tudo isso para vocês. Eu vou falar da importância da gente ter acesso a esse conhecimento. Porque todas as cosmovisões do mundo, elas são irmãs de alguma forma, né? Elas estão interligadas, né? Porque somos, no fundo, a mesma essência cósmica, né? Muda uma coisa ou muda outra. Mas a gênese de todas essas cosmovisões, no final das contas, acaba sendo a mesma, né? Uma energia incomensurável, geradora do que existe hoje. Cada uma com seu nome, cada uma com a sua forma de existir. Lida pelo seu povo, né? Porque cada povo lê a sua trajetória de uma forma diferente. Porque, como eu disse lá atrás, nós somos uma tábua rasa, não somos uma tela em branco onde se jogam as informações, né? Nosso cotidiano, a nossa vida é construída dentro dessa trama de situações que nós vivemos, né? E também o que nós somos hoje é consequência do que alguém lá atrás foi. Então olha como tudo é costurado, como tudo é emaranhado, na verdade. E eu vou deixar para vocês uma dica incrível de leitura, que eu já disse que eu ia deixar. Vou deixar escrito no final. Quem sentir de ler essas duas obras, leiam, tenham com vocês isso. Tenham com vocês. Porque essas duas obras, elas falam muito do que a gente falou agora nesse nosso encontro. Então, quem quer saber mais sobre Cosmovisão Tupi, pesquisa o Cacaverá, gente. Pesquisa o Cacaverá.
pesquisa com a Caveira que vocês vão se surpreender com a infinidade de coisas maravilhosas que esse ser divino tem para nos ensinar. E eu sou muito grata pela existência de todos os povos originários, de todas as etnias existentes nessa Pachamama, nesse grande seio universal. Porque nós só somos hoje porque eles existiram antes de nós. Eu dou graças à vida desses povos originários. Dou graças de coração. E é isso, gente. Gratidão, gratidão, gratidão por esse momento. E eu espero vocês no nosso terceiro encontro, onde vamos falar da lei do karma e da lei do dharma. Beleza? Beijos. Até amanhã. Como diz o povo Guarani, Agudievete. E como diz o povo Tupi, Cuecaruete. Tchau, tchau, gente.